Bom, pessoal, vou apresentar aqui os projetos realizados e, né, como podemos aplicá-los em 2021, né, com uma leitura diferenciada. Aqui uma breve apresentação da minha atuação. Atuei na rede estadual e particular desde 99, lecionando em Fundamental 2, ensino médio, suplência. Esses projetos aqui listados, eles foram realizados na Escola Padre Aguinaldo Sebastião Vieira, nos anos de 2017, 18 e 19, nos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio, e também no EJA. Aqui estão listados os projetos, são eles Arte e Reação, Salve-me, Conflitos Químicos, Adrenalina, Magia da Química, Oficina de Molécula, Ouro de Tolo, Pirita e Ouro. Aqui são os projetos realizados, mas podemos aí adicionar outros, podemos estudar novos projetos para 2021. Arte e Reação foi uma conexão entre aulas de Química e Arte, né, onde, a princípio, fizemos a captação de metais, né, tanto os alunos, professores, montamos a tela com a oxidação, com as soluções para provocar as oxidações. A professora de arte deu continuidade no trabalho, né, das telas no final. Então, essas duas disciplinas trabalharam em cima desse projeto. O Salve-me foi a química dos conflitos emocionais, onde a gente trabalhou mais a parte da adolescência, né, os conflitos na adolescência, o que causava, as substâncias que mais afetava, né. E o enredo foi dado aí uma coreografia onde havia uma jovem ao meio de um desequilíbrio emocional. Então, nessa coreografia tinha que demonstrar essa estrutura, né, esse comportamento. As disciplinas envolvidas foi Química, Biologia, Inglês e Arte, com a música em inglês, a biologia sobre a ação dessas substâncias químicas no organismo. Na Adrenalina, a gente teve um projeto um pouco parecido com o Salve-me, mas mais focado nos neurotransmissores, mais focado na adrenalina. Então, ali o objetivo foi, na culminância, uma coreografia onde essa apresentação provocasse a liberação de adrenalina no público, né? As disciplinas português, sociologia, inglês e física foram trabalhadas aqui. Em física, né, a gente trabalhou a parte de tons, timbres e frequências. Em inglês foi a música trabalhada, sociologia o comportamento, e a professora de português também fez uma leitura sobre todo o projeto, né? Ela desenvolveu aí textos e tipos de leitura para esse tema. Magia da Química, um projeto que eu desenvolvi junto com o PIBID, né? A ideia era que que ela tivesse uma apresentação de experimentos que causassem um impacto visual, né? E fosse ocorrido no pátio da escola, onde todos pudessem ter acesso. Tinha que ser experimentos realmente com um impacto bastante visual, cores, ações curiosas, né? E que os alunos perguntassem sobre aqueles experimentos. Então, foi abordado os temas como poluição, né, chuva ácida, tensão superficial e alguns outros aí. A ideia era fazer para todos, né, uma coisa um pouco mais abrangente, né, e estimular, né, o conhecimento e a curiosidade sobre química em todos os alunos da escola. A oficina de moléculas foi realizada, um projeto do PIBID, onde nós executamos num sábado com alunos do EJA, especificamente, e alunos do terceiro ano. Foi específico para sábado porque nós tivemos aí menos alunos, né? Alunos só realmente do projeto, para que pudéssemos desenvolver num ambiente mais tranquilo, até porque as moléculas foram feitas com doces, né? Então tinha que ter uma limpeza, organização. Montamos os kits antes, né? Foi feita toda uma abordagem teórica, e depois, montados os kits, nós desenvolvemos em uma manhã com estes alunos. E foi feito relatórios.
análise da parte geométrica e das ligações químicas. Esse projeto que eu criei, Ouro de Tolo, foi com base no livro O Sonho de Mendeleev, A Verdadeira História da Química, e a música do Raul Seixas, Ouro de Tolo. Foram as bases de estudo e desenvolvimento do projeto. O livro O Sonho de Mendeleev é um livro de extrema importância, porque ele fala da história com a perspectiva da visão da química, né? Uma perspectiva diferente, histórica, né? Dando fundamento, né, ao seu contexto, né, atual. O aluno podia ter uma ideia, né, melhor de como né, como chegamos a tudo isso hoje. E é bastante interessante. Algumas partes do livro foram trabalhadas para poder dar base ao projeto, né? Então foram tiradas, foram focadas em algumas páginas, alguns textos do livro, mas alguns alunos também leram o livro por inteiro. Tá? Dois momentos que foram feitos nesse projeto, que foi o desenvolvimento de um recital, né, com tom nordestino, ensinando a música do Raul Seixas, e a exposição de painéis com amostras da perita e o estudo que foram feitos pelos alunos desse livro, da história da química. Foi um trabalho interessante que foi envolvido aí filosofia, história, sociologia e arte. Então, a gente teve aí, inclusive, uma continuidade do estudo desse livro na minha matéria mesmo. Bom, aqui são algumas aulas que eu coloquei para demonstrar o trabalho por estação e em laboratório. Então, pilha de limão, construção de moléculas, produzindo carvão mineral, solubilidade de polímero, o isopor com acetona. Então, vamos verificar aqui rapidamente. A pilha de limão foi um trabalho interessante, os alunos se interessaram muito e usamos a calculadora para testar a pilha de limão. Foi executado aí depois o relatório e percebi bastante aprendizado deles nesse experimento, e principalmente na prática, que é onde eles demonstram a curiosidade e a aprendizagem. Na construção de moléculas, aí foi um trabalho um pouquinho diferenciado da oficina de moléculas, porque aqui eu fiz o seguinte, eu fiz grupos, né, e cada grupo tinha lá um roteiro de um grupo diferenciado. Então, foram numerados, dados os nomes das substâncias e os grupos que eles tinham que corrigir e analisar. Analisar se está correto a montagem, a parte geométrica, as ligações. Então, cada grupo tinha um outro grupo para poder analisar. Então, eles se tiravam dúvidas entre eles e se corrigiam entre eles. Foi muito interessante. Também trabalhei com alimentos, né, com substâncias doces comestíveis. A produção do carvão mineral, né, com a desidratação do açúcar, né, no caso a gente trabalhou um pouquinho também sobre o estudo do carbono, né, nesse caso foi na parte que a gente, no terceiro bimestre, né, que a gente trabalhou, o ácido sulfúrico foi adicionado ao carvão e foi uma reação realmente, né, a gente conhece que é uma reação enérgica, e eles gostaram muito, fizeram um relatório e apresentaram bastante interesse no experimento. A solubilidade do isopor, no caso aqui a gente trabalhou na liberação do ar, né, em forma de CO2, analisando também a polaridade, né, desse experimento, né, porque foi interessante pontuar essa questão da polaridade, né, e no caso a estrutura, como ficou, né, a formação dessa pasta, né, após a retirada do CO2 do isopor. Foi feito relatório também, percebi bastante interesse e desenvolvimento no conhecimento dos alunos dentro desse experimento. Aqui, numa aula com o EJA, né, análise da gasolina, já tinha feito também, consegui fazer na escola no ano passado, no início do ano, porque é uma parte do início do bimestre,
que são misturas, né? E aí o que acontece? A gente, misturas homogêneas e heterogêneas, a gente analisou, né, a porcentagem de álcool na gasolina e eles gostaram muito, os alunos, muitos não sabiam, né? E ficaram bastante empolgados com esse experimento. Aqui na roda de seminários dos alunos do Padre Aguinaldo, foi a primeira vez que houve seminários ali. Então, eu tentei fazer uma coisa bem completa, né? O tema foi meio ambiente, consciência de preservação. No início do segundo semestre, nós começamos a abordar o tema, né? Que era os danos causados pelo homem na atmosfera, litosfera e hidrosfera, com ênfase nos danos à biosfera. Então, a gente primeiro fez a parte teórica no início do semestre, né, julho, agosto, e em setembro nós fizemos a apresentação dos seminários. Porém, a gente fez uma abordagem diferenciada. Eles tinham que fazer uma pergunta, né, usando o método científico básico, fazer uma revisão bibliográfica e formular uma hipótese. Essa hipótese ela teria que ser abordada como uma análise deles do que mais provocou aquela poluição naquele setor que ele escolheu, se ele escolheu litosfera ou hidrosfera. Então, ele formular uma hipótese do que realmente provocou e qual foram os motivos, o que levou a essa poluição absurda. Uma análise deles mesmos, né? Não teve experimento, mas eles tiveram ali que apresentar isso de uma forma, em forma de seminário, de forma que nós pudéssemos também visualizar. Então, podemos ver aqui, peguei alguns exemplos, no caso de um grupo que fez uma análise da poluição na Índia, né, e fizeram suas observações muito interessantes, e outro grupo que fez uma observação na comparação, né, de poluições com gráficos e até uma abordagem matemática da provocação de poluição. Foi muito rentável esse seminário. Esse grupo aqui fez uma abordagem meio cômica, né? Juntaram situações, primeiro explicando como essa poluição acontecia e depois uma abordagem mais cômica dessa poluição, que ficou muito bem feito. Bom, os projetos e conteúdos, ao meu ver, devem produzir interesse, né? Porque se não há interesse do aluno, não tem como desenvolver, né? Nenhum tipo de ensino-aprendizagem. Os temas que norteiam os conteúdos devem estar conectados ao mundo social, político e cultural deles. A interdisciplinaridade é fundamental, indicar a rede de conhecimentos criados entre as diversas disciplinas. A pesquisa ela deve estimular, o aluno tem que ser estimulado à pesquisa, né, desenvolver seu interesse no mundo profissional, social e cultural. A pesquisa ela tem essa atuação, né? A autonomia é importante porque busca a formação do docente como um ser reflexivo, né, sobre sua prática educativa e crítico sobre sua conduta social também. Bom, a contribuição dos residentes no desenvolvimento desses projetos a serem realizados em 2021, eu acredito que objetivando renovar, né, as alternativas para o aprendizado, será de extrema importância para agregar conhecimentos de forma efetiva, né, e diversificada aos alunos do ensino médio, porque nós precisamos sempre estar renovando e, no caso, conduzindo, né, essas alternativas e aprimorando também. Eu fico grata aqui pela apresentação e espero ter, em 2021, mais projetos e projetos mais elaborados. Muito obrigada.